Aí, amores, tudo bom? Uhul! Beleza? Gente, uhul! Mais uma aula sobre bacterioses. Vamos ver aí algumas doenças relacionadas a bactérias. Dessa vez nós vamos trabalhar com a febre reumática. Tranquilo? Beleza? Então deixe-me colocar aqui esse slide para nós começarmos a trabalhar alguns pontos interessantes, alguns pontos de suma relevância, tá certo? Relacionados à febre reumática. Olha só, eu coloquei para vocês o agente etiológico, que é o Streptococcus pyogenes. Gente, uma dica interessante é que normalmente a febre reumática é uma doença própria da infância. Dificilmente, poucos são os casos dos indivíduos que desenvolvem esse tipo de doença na fase adulta, tá certo? Então, observa que normalmente a febre reumática ela é uma situação, é uma patologia que ocorre a posteriori. Como assim, cabeça a posteriori? Depois de alguns processos infecciosos a partir do Streptococcus pyogenes. Tranquilo? Então, observa bem alguns aspectos, algumas especificidades que são muito interessantes no que se diz respeito a esse tipo de patologia. É um coco gram positivo, anaeróbio ou aeróbio facultativo e representante do grupo A beta-hemolítico. Muito comum a produção de pus quando ocorre a formação dos edemas, dos abscessos. Beleza? Tranquilo? Olha aí outro tópico que eu destaquei para vocês que é de suma importância. Apresenta a streptolizina capaz de fazer a hemólise, né, das hemácias e de outras células. Gente, eu acho isso impressionante. Enquanto o teu corpo está tentando se moldar, se proteger, eu tenho também um grupo de organismos, bactérias, vírus, fungos, que tentam também se adaptar a essas variações imunológicas, imunitárias, citológicas que teu corpo ele realmente promove. Tranquilo? Olha lá. Primeiro, no que se diz respeito ao quadro sintomatológico. Febre, indisposição, falta de apetite. Como eu havia falado para vocês, a febre reumática ela é oriunda de um processo infeccioso. Por quê? Você vai encontrar manifestações por infecção do estreptococo, onde você normalmente percebe alguns tipos de infecções bem clássicas. Olha lá, faringite, amidalite, sinusite, a escarlatina, febre com eritema. Aí você pode ver esse rapaz aí na foto de cima, ele está apresentando escarlatina, bem proeminente exatamente os eritemas. Muito provavelmente ele apresenta febre alta, erisipela, olha aí, ó, na perna, no membro inferior direito, você pode observar uma infecção por Streptococcus pyogenes e, como conseguinte, você vai encontrar a febre reumática. Tranquilo? Olha lá, gente, lembra quando eu havia falado para vocês? Deixa eu tomar só um golinho aqui. Minha Coca-Cola que não pode faltar, vocês sabem disso. Fatores de virulência. Gente, presta bem atenção ao que esse organismo ele promove para ter exatamente essa estabilidade biológica, bioquímica no indivíduo. Vê. Primeiro, ele apresenta proteína M, que é uma proteína de aderência. Ele promove aderência às células que ele apresenta tropismo, aqueles órgãos que ele apresenta tropismo. Impede a fagocitose. Olha para aí, cara. Vem um macrófago para fagocitar a proteína M, ele impede exatamente esse processo de fagocitose. Inibe alguns fatores do sistema complemento, que é um dos sistemas relacionados à imunidade do indivíduo. Apresenta as proteínas tipo M, que anulam a ação de anticorpos promovendo ligação. Cara, olha aí ó, o que acontece. Você tem aí proteínas do tipo M que vão impedir a ação do anticorpo, ou seja, tem um anticorpo específico,
foi sintetizado, foi produzido, liberou na corrente sanguínea, vai atacar o micro-organismo e a partir daí ele consegue se desgarrar desses anticorpos. Impressionante essa gama, né, de situações, de características que um micro-organismo como esse ele consegue viabilizar. Apresenta exotoxina pirogênica. Lembra, piro do grego, fogo, né, que desencadeia o processo febril, podendo levar o paciente a choque e insuficiência de alguns órgãos. Impressionante, né? Esse ponto aqui da nossa aula eu acho fantástico, porque do mesmo jeito que você tem toda uma condição metabólica para viabilizar uma certa estabilidade, uma certa homeostasia no ambiente, e também do ponto de vista microbiano, né? A partir desses anticorpos que você sintetiza, a partir da pele, né? A pele é uma barreira fantástica. A primeira porção da pele, ela não tem vasos. A primeira porção da pele, ela não apresenta inervações, exatamente para impedir a passagem desses micro-organismos para a corrente sanguínea, que na segunda porção da pele você já encontra, né? Você já vai encontrar corrente sanguínea, você vai encontrar vasos sanguíneos e você encontra também terminações nervosas. Vamos ver o próximo slide que eu preparei para vocês. Olha lá. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa introdução, o que é que a gente tem que observar? O que é que a gente tem que perceber? Ó? Infecção estreptocócica, beleza? Reação cruzada, febre reumática, bacteremia e depois endocardite bacteriana. Perceba que é um conjunto de situações que nós vamos trabalhar. Mais precisamente, a endocardite bacteriana nós vamos ver na segunda aula, a posteriori. Essa aqui é só sobre febre reumática, beleza? Então, vê lá. Terceiro slide. Cheio de bereguedê, cheio de zirindum, zerguedê. Vamos entender agora a patogenia. Como é que acontece exatamente esse processo, né, da febre reumática? Ó, a febre reumática ela surge depois de infecção estreptocócica. Isso aí a gente já havia comentado. Normalmente, uma faringite, pode ser uma amidalite, né, uma escarlatina, algum tipo de infecção. Tranquilo? Olha lá. Após algumas semanas, o indivíduo apresentará um quadro de sinais e sintomas que caracterizará a febre reumática, ou seja, febre reumática mais infecção estreptocócica relacionado à resposta imunológica. Eita, passei, deixa eu voltar aqui. Relacionado à resposta imunológica. Então, eu preparei esse esquemazinho para você perceber exatamente como é que acontece, o passo a passo da situação. Vê lá. Eu tenho proteínas, chamadas proteínas M, que se encontram na membrana da bactéria, que está representando a membrana da bactéria, certo? Foi a melhor foto que eu encontrei para vocês. Aí eu coloquei aqui, proteína M funciona como antígeno. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma resposta imune, né? Os linfócitos B, eles tendem a produzir, a sintetizar esses anticorpos. Vê lá agora o que é que acontece. Antígenos marcados e reconhecimento pelas células de defesa. Beleza, até aí tudo bem. Tranquilo? Então você tem a bactéria, ela tem na sua estrutura a proteína M. Essa proteína M ela vai ativar os linfócitos B. O linfócito B ele vai sintetizar o anticorpo e a partir daí ele vai atacar. Agora o problema é o seguinte. Essa similaridade, existe uma similaridade no que se diz respeito a algumas proteínas de membrana de alguns órgãos. Por isso que a febre reumática ela é caracterizada por uma resposta autoimune. Beleza? Então, cabeça. Então, quais são os principais órgãos que ela ataca? Olha lá. Antígenos marcados e reconhecimento pelas células de defesa. Beleza. Porém, existem células que se apresentam em órgãos que se apresentam idênticas com essa proteína M. Vê só que coisa. Cabeça, quais são os órgãos? Quais são essas estruturas fisiológicas que auxiliam, que estão relacionadas a essa similaridade? Olha lá, coração, pele, cérebro, articulações.
Aí o corpo, ele tende a receber, né, esses órgãos, ele tende a receber esse aporte de anticorpos que deveria ser única e exclusivamente para a bactéria. Beleza? Então, é uma resposta autoimune. Olha lá o que eu destaquei também. Após toda essa condição, toda essa situação, a resposta imune, pela similaridade, como eu havia comentado para vocês agora há pouco, ó, da proteína M com algumas estruturas da plasmalema, ou seja, da membrana plasmática desses órgãos. Cara, é impressionante isso. É impressionante. Por isso que a febre reumática, ela ocorre depois de uma infecção a partir do Streptococcus. Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Então, só recapitulando. Primeiro, eu tenho a proteína M existente na bactéria. O que é que vai acontecer? O linfócito B reconhece essa proteína M, produz anticorpo. Esse anticorpo é liberado da corrente sanguínea para atingir a bactéria. O que é que vai acontecer agora? Eu tenho similaridade. Com que cabeça? Alguns órgãos que também apresentam uma condição bioquímica idêntica no que se diz respeito a essa proteína M. Então, vai ocorrer, nesse caso, uma resposta autoimune. Tranquilo? Vamos ver o próximo slide. Ó. Aí eu destrinchei mais para vocês. Febre reumática aguda, 10 dias a 6 semanas após a faringite, após a amidalite. Tranquilo? Após algum tipo de doença que eu destaquei logo no início da aula. 3% dos pacientes, eles evoluem para febre reumática. Mas, para ser mais preciso, de 0,8% a 3% dos pacientes, eles evoluem para febre reumática. E normalmente você tem aí um padrão interessante, que é de 5 aos 15 anos de idade. Muita gente fala sobre a bezetacil, muita gente pergunta sobre a bezetacil. Gente, pessoal, a bezetacil, ela tem um fator importantíssimo. Quando o médico ele administra o AS, numa concentração maior, ele tem uma característica inflamatória. Quando existe resposta, uma resposta boa, o indivíduo chega com todo aquele quadro de sinais e sintomas. Quando ele tem uma boa resposta a esses sinais e sintomas, quando você diminui a partir do AS, o médico, ele já com alguns exames, ele começa a utilizar, começa a administrar bezetacil. Por quê? Porque ele sabe que aquele paciente ele já teve o contato com o Streptococcus, ele está com a febre reumática, e o que é que vai acontecer se ela chegar mais, ela vai chegar mais forte, a sua recidiva ela é mais forte. Então, a bezetacil, na realidade, ela serve como uma situação de prevenção. Ele está prevenindo. Existe a chamada biodisponibilidade medicamentosa. Essa biodisponibilidade medicamentosa é exatamente isso, né? Essa condição de você administrar o medicamento e ele ficar mais tempo ali na corrente sanguínea. Esse tempo aí gira em torno de 3 semanas, 21 dias. Por isso, esse padrão para tomar a bezetacil, 21 dias, dependendo da dose, até uma dose por mês, no máximo 30 dias, porque após o paciente ele tomar essa medicação, ela vai ficar ali durante algumas semanas. Tranquilo? Beleza? Olha lá. Quadro sintomatológico. Aí você vai encontrar nódulos subcutâneos, eritema marginato, né, que é a vermelhidão, a coreia de Sydenham, que é também chamada de doença de Sanguido, que o indivíduo, olha só, coloquei bem mastigadinho para vocês, que vai apresentar manifestações neurológicas de febre reumática, que se caracteriza por movimentos repentinos, involuntários, arrítmicos, sem objetivo. O indivíduo apresenta amnésia, ou seja, são quadros bem característicos desse tipo de doença. Olha o outro tópico.
ocorrendo o tratamento com antibióticos após o episódio de infecção estreptocócica e dificilmente o paciente ele vai desenvolver a febre reumática, né? Dentro daqueles padrões que eu havia falado para vocês sobre biodisponibilidade, a concentração, a quantidade de unidades que é utilizada em cada administração da dosagem da bezetacil, né? Aí muita gente diz, mas cabeça, se o paciente tiver alergia a bezetacil, utiliza o sulfa, né? Algum medicamento à base de sulfa, metoxazol. Cabeça, se tiver alergia, existem outros que o médico ele vai se adequando, ele vai verificando, vai se moldando a cada situação, tranquilo? Olha lá, pode ocorrer pancardite. Cabeça, o que é isso? Pancardite, nunca escutei. É infecção em todo o coração, né? Na parte externa, no pericárdio, no miocárdio, no endocárdio, ou seja, pode ocorrer exatamente esse tipo de situação. É um dos agravos mais importantes, mais relevantes que os médicos eles sempre estão ali atentos, né? Que é o comprometimento cardíaco. Olha lá, inflamação de todo o coração. Na endocardite ocorre alteração da válvula mitral e aórtica. Pode ocorrer poliartrite migratória. Que é isso, cabeça? Poliartrite migratória. O indivíduo ele começa a sentir, isso é mais comum nos adultos, tá? O indivíduo ele vai sentir dor na articulação, no cotovelo. Aí depois ele sente dor na articulação dos joelhos, depois nos pés. Então isso aí é chamado simplesmente por poliartrite migratória. O próprio nome já está dizendo, né? Ora você encontra em uma articulação, ora você vai encontrar em outra articulação. A fase aguda pode ocorrer cardite ou cardiopatia reumática aguda. Beleza? O nódulo de Aschoff na fase proliferativa. Isso aí você vai encontrar analisando exatamente o tecido, tá? O tecido cardíaco. Atividade reumática apresentando degeneração fibrinoide do colágeno e acúmulo de células inflamatórias. Olha só, gente, que estardalhaço esse tipo de doença ele promove quando o indivíduo ele não tem um bom tratamento, não tem um bom diagnóstico. Com essas células de defesa, né, os linfócitos e plasmócitos, você vai encontrar esses dois grupos de células de defesa nessas áreas. Pode ocorrer exudato, ou seja, secreção, aumento da quantidade dessa secreção, né, no coração. E o paciente, com isso, ele vai relatar dor. Normalmente, né? O indivíduo está com aquele exudato, existe aquela secreção, então o coração ele vai ser submetido a aumentos ali de pressão. Como ele é sensível, muito provavelmente o paciente ele relata dor. Existe a possibilidade de ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu coloquei uma fotozinha aí do coração para vocês terem uma ideia da estrutura, né? No que se diz respeito principalmente à sua anatomia interna e dois átrios, né? Isso na parte superior dos ventrículos, e o comprometimento dessas áreas é que vai levar o indivíduo a uma insuficiência cardíaca congestiva, principalmente se ocorrer no ventrículo esquerdo, que é a parte mais importante do coração, né? Vai levar esse sangue tanto para a cabeça quanto para o corpo, tá certo? Olha lá, e para a gente fechar a nossa aulinha com chave de ouro, eu coloquei para vocês aí o diagnóstico da febre reumática. Alguns critérios mais importantes e critérios de pouca relevância, né? Então, a cardite que a gente havia comentado, a coreia de Sydenham, a poliartrite migratória que a gente destacou, eritema, né, marginato, nódulos subcutâneos também a gente comentou, febre, outros critérios menores que nós vamos encontrar é febre, artralgia, né, dor nas articulações. O VHS ou PCR eles vão dar elevados a partir desse exame laboratorial e o prognóstico ele é prolongado. Beleza? Então, gente, uma aula mais extensa, mas é um conteúdo que está relacionado aí à parte clínica, é um conteúdo interessante e seria muito bom que vocês tivessem esse aporte, né,
todas essas características, todas essas especificidades que essa doença ela promove para as crianças, que acomete primordialmente aquela faixa etária em torno dos 4, 5 anos até os 15 anos de idade. Beleza? Então, amores, fica com Deus. Tudo de bom. Um grande abraço.